realmente o nosso consolo possa vir do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias na carta aos Efésios, capítulo 1. Efésios, capítulo 1, versículo 1 e 2. Semana passada nós terminamos o estudo da carta a Tito. E agora vamos começar estudando a carta de Efésios. Muito bem. Efésios capítulo 1, verso 1 e 2. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso, e fiéis em Cristo Jesus, a vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, o apóstolo Paulo, quando ele escreve essa carta ali por volta do ano 60 depois de Cristo, né? Então, Jesus já havia nascido, crescido, morrido, instituído a sua igreja, a igreja já havia sido investida pelo poder do Espírito Santo, a igreja já havia se espalhado, né, por diversas cidades ali da Ásia, né, da região ali de Jerusalém, da Galiléia, alcançada até mesmo a Europa, né, e Paulo provavelmente estava preso na cidade de Roma. Não tem certeza, mas nós podemos perceber que quando ele escreve essa carta, ele provavelmente estava preso. Tá? Se você for comigo lá no capítulo 3, versículo 1, pedir para a irmã Linda ler para mim, por favor. Por esta causa ele, Paulo, sou um prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Tá vendo? Ele mesmo diz, né, que ele é um prisioneiro por causa daqueles irmãos em Cristo, né, por causa dos gentios, um prisioneiro de Cristo, mas também estava preso. Se você for comigo lá no capítulo 6, Efésios capítulo 6, verso 20, lê para mim, irmão Valdez, por favor. 20. O versículo 20. Pelo qual sou Cristo, Isso. pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Isso, então olha só, o apóstolo Paulo, provavelmente ele estava preso, e é bem possível que seja a prisão que está narrada lá no livro de Atos, capítulo 28, que é quando ele chega à cidade de Roma, e ele fica durante 2 anos preso na cidade de Roma, mas não numa cadeia, né, mas numa casa. Vamos lá, deixa marcado aí Efésios, vamos lá para Atos, capítulo 28, só para a gente ver isso. Atos, capítulo 28, quer dizer, o último capítulo, né? Capítulo 28. Versículo 16. Lê para mim, Marisa, por favor, o verso 16. Logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao capitão da guarda, mas a Paulo seria permitido morar por sua conta à parte, como o soldado que o guardava. Com o soldado que o guardava, né? Então ele tinha um soldado que ficava com ele, mas ele não ficou numa cadeia, ele era um cidadão romano, tá, irmãos? Ele tinha chegado até Roma justamente para ser julgado por César, tá? Então o apóstolo Paulo provavelmente escreveu isso, a carta aos Efésios, quando ele estava nesse período. Não dá para se ter certeza, mas segundo os estudiosos,
né, foi mais ou menos nessa época que ele escreveu a carta aos Efésios. Vamos voltar lá em Efésios, porque aí no início, né, no prefácio da sua epístola, ele se identifica como o escritor dessa carta e também se identifica como o apóstolo de Jesus. Lê para mim, Débora, o verso 1, por favor. Muito bem, então, ó, Paulo, apóstolo de Jesus, ou seja, um enviado de Jesus no apostolado, ele defende o seu apostolado e ele está escrevendo a uma igreja, ou as igrejas que estão ali na região da Ásia, que são igrejas que foram ele, que foi o evangelista, né, o missionário usado por Deus. Quando nós estamos lá no livro de Atos, a gente tem a narração de quando ele chega ali na cidade de Éfeso e ele passa um período de 2 anos naquela cidade, ensinando, pregando o evangelho e ensinando, né? Tem até aquele alvoroço lá por causa do templo de Diana, né? Onde os éfesos ali, eles começam a gritar, né? Diana é a deusa ali da Ásia. Então veja, irmãos, é interessante a gente entender o contexto dessa carta e o propósito de Paulo quando ele escreve a esta igreja, né? Ou as igrejas que estão ali na região. E ele já se identifica como apóstolo de Jesus pela vontade de Deus. Então não foi um desejo dele. Foi Deus que separou ele para o apostolado entre os gentios, irmãos. O apóstolo Paulo, ele foi escolhido pelo próprio Senhor Jesus lá naquele episódio, né, na estrada de Damasco, quando ele se encontra com o Senhor Jesus, tá? Ali Jesus chama ele para esse ministério do apostolado entre os gentios e também entre o próprio povo, né, da sua nação. Então é interessante que nós possamos perceber que o apóstolo Paulo, ele defende que foi o próprio Deus que escolheu, e ele escreve a quem? Aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Então ele escreve a 2 grupos aí, certo? Aqueles que estavam na igreja de Éfeso, e é interessante porque ele identifica os irmãos de Éfeso como santos. Então, nós, irmãos, somos santos em Cristo Jesus. Nós somos santificados por meio de Cristo. Quando Deus olha para nós, ele vê um povo separado, santificado, lavado, um povo especial. Tá? E o apóstolo Paulo identifica esses irmãos como santos. E também aos fiéis em Cristo Jesus, irmãos. Por isso, irmãos, que a gente tem que ser cuidadoso, né, com as pessoas que fazem parte de outras denominações. Por quê? Porque uma pessoa que crê no Senhor Jesus e é fiel ao Senhor, irmãos, ele é nosso irmão, vai morar conosco no céu. Então nós temos que ser cuidadosos com relação a esses irmãos. No meio das igrejas, não só das igrejas que estão fora, mas até dentro do meio de nossas igrejas, há falsos irmãos, mas nós, né, não conseguimos identificar eles, a não ser pelos seus próprios frutos, tá bom? Bem, outra coisa que é interessante nós pensarmos é a forma como o apóstolo Paulo aborda. Olha só, no verso 2 o que ele diz aí, ó. A vós, ou seja, aos irmãos e aos fiéis, graça. O pastor Neil no domingo falou sobre a graça de Deus que nos alcança por meio da salvação, mas também a graça de Deus que cuida de nós, que tem todo um cuidado com o povo dele, com a sua igreja. Então, graça e paz da parte de Deus e do Senhor Jesus, tá? Irmãos, outra coisa que é importante nós sabemos, quem é esta igreja? Quem são esses irmãos de Éfeso? E aí, Éfeso, né, é uma das igrejas que recebe a carta lá do Senhor Jesus no livro do Apocalipse. Não tem as 7 igrejas da Ásia?
Éfeso é uma delas. Então, vamos lá para Apocalipse, depois nós voltamos aqui para Éfeso. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1. Então veja só, irmãos, se eu quero ter uma ideia de como era esta igreja, como que era o procedimento, a vida destes irmãos, é importante que a gente leia esta carta que foi escrita pelo Espírito. Olha o que diz aí, verso 1. Escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Essa pessoa é o próprio Senhor Jesus, tá, irmãos? Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e pusestes à prova os que se dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Está vendo só como é que é o perfil dessa igreja? Desses irmãos? É a esta igreja que o apóstolo Paulo escreve a carta aos Efésios. A esses irmãos. Talvez nesse período de João aqui, né? Que já está lá no final do 1º século. Muitos dos irmãos que receberam a carta do apóstolo Paulo já haviam partido para a glória. Mas a igreja de Éfeso é essa daqui, uma igreja que o Senhor conhecia as obras dela, sabia do trabalho que eles faziam, da paciência, né, que eles não conseguiam suportar os maus ali, eles, né, colocavam essas pessoas em prova e colocavam de fora, provavam os que se diziam apóstolos e não eram, e encontravam, né, eles como mentirosos, que sofria, que tinha paciência no sofrimento, que trabalhava pelo nome do Senhor. É esta igreja que está recebendo a carta do apóstolo Paulo, tá? Uma igreja que realmente trabalhava para o evangelho, para o nome do Senhor. Uma igreja que era fiel. Mas olha só, na própria carta aqui, né, diz assim, verso 4: tenho, porém, contra ti que deixastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, a carta aqui de Jesus para esta igreja era o seguinte: olha, você é uma igreja que trabalhou, que sofreu, que tem paciência, que prova, né, aqueles que se dizem apóstolos não são, mas olha, você está deixando o seu primeiro amor. Irmãos, é sempre importante nós trazermos a nossa memória de onde nós saímos, porque todos nós, irmãos, diante de Deus somos pecadores, condenados à perdição eterna. Nós não somos melhores do que ninguém, nós somos tão mal quanto os demais. Então é bom que nós lembremos, né, da onde nós saímos e na nossa posição de agora, como santos, como os filhos de Deus, salvos em Cristo Jesus, como igreja de Cristo. Então é sempre importante nós olharmos para trás e nos recordarmos da posição que nós estávamos, e quando nós cremos no Senhor, irmãos, nós ficamos contagiados, nós queremos mostrar para as pessoas que agora nós somos uma nova criatura, nós queremos pregar o Evangelho para que outras pessoas sejam salvas. Então, este primeiro amor estava sendo deixado pelos irmãos de Éfeso, e o Senhor Jesus chama a atenção dessa igreja, e fala: olha da onde você veio, e lembra de fazer as primeiras obras. Então, nós sempre temos que olhar para o Senhor Jesus, diante das aflições, das tribulações,
mas também sempre temos que ter consciência da nossa origem, da onde nós saímos para onde nós somos hoje, tá? E Nós temos que ter uma certeza muito séria da salvação em Cristo Jesus, porque o que era apóstolo Paulo, se tornou pregador da palavra de Jesus, né? O encontro que ele teve com Jesus a purificação dele. E é interessante porque o apóstolo Paulo, por diversas vezes, ele se recorda do encontro que ele teve com Jesus. Então é sempre importante nós lembrarmos da nossa conversão. Por quê, irmãos? Porque ali sim acontece o verdadeiro milagre, que nos dá a convicção de salvação, de certeza, né, de esperança no Senhor Jesus, tá? Vamos voltar lá para Efésios, né, porque a nossa carta é só a introdução hoje, né? Eu estou situando os irmãos. Então quem escreve é Paulo, ele provavelmente estava preso em Roma, ele escreve para uma igreja que ele bem conhecia, e isso é interessante, nós sabemos disso, que Paulo, quando escreve a essa igreja, ele está escrevendo uma igreja que foi ele quem evangelizou, pregou, levou o evangelho das boas novas, e aí ele fala, olha, eu, o apóstolo, por vontade de Deus, desejo a vós graça, paz da parte do Senhor. E qual é o tema principal desta carta, irmãos? O tema principal desta carta é nós entendermos a posição da igreja em Cristo, os privilégios e os compromissos e deveres que nós temos como cristãos que somos, como igreja de Cristo. E o apóstolo Paulo, ele vai fazer o quê? Ele vai descrever alguns pontos que são importantes. Um deles é o mistério que esteve oculto no tempo antigo e que se revela em Cristo através da igreja. Se você for comigo aí no capítulo 1 de Efésios, Efésios capítulo 1, versículo 9. Descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo. Olha só que coisa maravilhosa, irmãos. Um dos objetivos, né, um dos temas centrais da carta de Efésios é mostrar para nós aquilo que estava oculto e que agora se revela por meio da igreja, por meio de nós, a igreja de Cristo. Porque, se você ler aí o verso 10, lê para mim, irmã linda, por favor. E tornar a congregar em Cristo todas as coisas, a expressão da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Isso, então, na verdade, o apóstolo Paulo, ele vai trabalhar aqui um aspecto teológico, né, que vai mostrar a nossa posição, aquilo que Deus fez para que nós pudéssemos hoje ser igreja de Cristo, tá? E é isso que nós vamos estar estudando nos próximos dias. Mas vamos lá, capítulo 1, versículo 3. Lê para mim, Marisa, por favor. Bendito, ó Deus Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Muito bem, então, ó, primeira coisa, ele bendiz a Deus, né, o Pai de nosso Senhor, o qual nos abençoou, irmãos, com todas as bênçãos. Todas as bênçãos espirituais. Irmãos, a posição do cristão diante de Deus é de um homem, uma mulher, um jovem, uma pessoa de idade, não importa, uma pessoa
abençoada. Por quê, irmãos? Por causa da graça de Deus. O próprio Senhor Deus diz assim para Paulo, né? A minha graça te basta. Nós somos abençoados por Deus com todas as bênçãos nos lugares celestiais, em Cristo. Então o apóstolo Paulo ele já começa introduzindo, falando, olha, bendito Deus que nos abençoou. Por isso que nós devemos realmente, irmãos, glorificar a Deus. Por causa dessa nossa posição. Né? E aí, ele vai voltar lá na fundação do mundo. Olha o verso 4. Como também nos elegeu nele em Cristo, tá, irmãos? Antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Então, Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Irmãos, existem coisas da salvação que são mistérios para nós. Porque, veja, Deus tem permitido ao homem escolher servir a Deus ou não, crer no Senhor ou não crer. Mas Ele nos elegeu antes da fundação do mundo. Tá? Antes de tudo, Ele nos elegeu para sermos santos e irrepreensíveis. Como é que nós podemos ser santos, irmão? Como é que nós podemos ser irrepreensíveis diante de Deus? Crendo no Senhor Jesus. Porque todos os que creem no Senhor, irmãos, são santificados em Cristo Jesus. Nós vamos ver isso lá no capítulo 2, versículo 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Então veja, Ele nos santifica, nos vivifica, nos dá a vida e vida eterna, tá? Então, Deus abençoou a todos nós com bênçãos espirituais nos lugares celestiais, nos elegeu antes da fundação do mundo para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Irrepreensíveis, irmão, é pessoas que não podem ser repreendidas. Então, olha a responsabilidade. Nós temos as bênçãos, mas nós temos também a responsabilidade de sermos santos e irrepreensíveis diante do Senhor, em amor. Tá? Então, o apóstolo Paulo ele começa a esclarecer isso para a igreja de Éfeso. E nos predestinou para filhos. Né? O que é predestinar? É aquele que é destinado antes, de antemão. Aquele que foi destinado por Deus para a glória. E é interessante, irmãos, porque o escritor aqui, Paulo, ele vai colocar lá no verso 6, para louvor da glória. Depois ele vai colocar lá no versículo 12, com o fim de sermos para louvor da sua glória. E também lá no verso 14, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Irmãos, nós fomos criados para a glória de Deus, para louvor e glória de Deus. Só que quando o pecado entrou, né, na nossa espécie, né, no ser humano, ali por meio de Adão e Eva, o que acontece, irmãos? Nós nos afastamos desse propósito original, mas em Cristo, quando nós cremos no Senhor Jesus, Deus predestinou os que creem para louvor da sua glória. Então nós temos também a responsabilidade, o compromisso de estarmos louvando e glorificando a Deus. Quando nós pregamos o Evangelho, irmão Valdez, estamos glorificando a Deus, tá? É uma responsabilidade, né? Quando nós damos o bom testemunho, estamos glorificando a Deus. Quando eu honro meu pai e minha mãe, estou glorificando a Deus. Quando eu obedeço os mandamentos do Senhor, estou glorificando a Deus. Quando eu estou aqui no culto, estou glorificando a Deus.
quando eu prego o Evangelho, quando eu levo uma pessoa a conhecer o Evangelho de salvação, quando eu anuncio o Evangelho de púlpito, quando eu paro alguém na rua e evangelizo ele, eu estou glorificando a Deus. É esse louvor, é isso que glorifica a Deus. Tá? Então ele nos elegeu antes da fundação do mundo e nos predestinou para filhos, por adoção por Jesus Cristo. Ó o verso 5. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. O que é beneplácito, né? É o consentimento, é a sua aprovação. Foi da aprovação de Deus, foi pelo consentimento, pela autoridade que Ele nos predestinou para filhos, por meio de Cristo, tá? E o beneplácito da sua vontade. Verso 6, para louvor da glória de sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado. Opa, então peraí, eu só posso ser agradável a Deus por meio da graça. E eu sou salvo por meio da graça. Então o apóstolo Paulo, ele vai estruturando a posição da igreja, dos salvos, né? Para que a gente possa entender a nossa posição como igreja, como cristão, como salvo, como filhos de Deus. Tá? Verso 7, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então ele fala a respeito da redenção pelo sangue de Cristo, da remissão. Nós fomos redimidos e também tivemos a nossa dívida paga por meio do sacrifício de Cristo, por meio do sangue de Jesus, tá? Que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, né? Segundo a sua vontade, o seu consentimento, que propuseram em si mesmo. Então, o plano da salvação que Deus fez, irmãos, estava lá antes da fundação do mundo, lá na eternidade, foi segundo a sua própria vontade. Tá? É claro que o apóstolo Paulo está esclarecendo esse mistério, porque é algo que aconteceu muito antes. Tá? A vontade de Deus era que nós estivéssemos aqui, onde nós estamos, que nós fôssemos seus filhos, tá? A semana que vem, irmãos, nós vamos continuar a partir desse verso 9. Então, a semana que vem nós vamos continuar a partir do 9, tá, irmãos? Porque já vão dar 15 para as 8 e eu gostaria de ter tempo para nós podermos orar, né? Principalmente pelos enfermos, tá? Então, semana que... Capítulo 1, verso 9, tá bom? De qualquer forma, irmãos, a semana que vem nós vamos continuar através do capítulo 1, versículo 9, tá? Mas hoje nós vamos estar orando pelos enfermos. Então, ó, irmãos, eu gostaria de lembrar alguns pedidos já antes de passar para os irmãos, tá bom? Orarmos pelo irmão Moacir, que não se sentiu bem, está com o estômago ruim, está lá no hospital com a irmã Nilda, né? Talvez até fique internado, tá, irmãos? Eu peço que os irmãos orem pelo irmão Moacir e pela irmã Nilda também, tá, irmãos? Também lembrar de orar pela irmã Eurides, que ainda está acamada, lá se recuperando do AVC. Orar também pela irmã Elaine, irmãos, tá? Que também está
né, tá ficando com a irmã dela lá, se cuidando. Então eu peço que os irmãos orem pela irmã Elaine, tá? Orem também, né, pela minha mãe. Ela pede oração por ela está com sintomas de gripe e está com sintoma de Covid, tá? Então ela pede oração para que Deus possa estar no controle dessa situação, tá, irmãos? Então eu peço que os irmãos orem lá pela minha mãe, tá? E também, irmãos, orem pela nossa igreja, né? Agradecer a Deus pelo fim de semana, pelo culto que nós tivemos, né, de ação de graça. Então, agradecer a Deus também pelo culto que nós tivemos e pela igreja. Pode falar, irmão Valdez. O senhor vê se o senhor controla a Maria. Ele disse que conhece a Deus desde a palavra de Deus. Ele falou que agora que ele está num certo ponto, que se der um tapa na cara dele, ele vira outro. Então, ele já está meio... Vamos orar por ele, né? Para que Deus possa esclarecer, para que ele possa se firmar, né? Ele controla ele, porque ele é assim. Amada, vamos embora. Então, ele tem que estar... Tá bom. Irmão Valdez, tem mais algum pedido de oração, irmão Valdez? Pode encerrar. Não,